Então agora botei para gravar. Mais uma vez, bom dia para todos vocês. Quem tiver com a câmera desligada aí, vamos ligar para a gente poder interagir, para eu poder ver vocês, para a gente conversar, tá bom? Tudo bom com vocês? Meus queridos, olha só. Nós vamos iniciar nesse capítulo, eu vou botar agora aqui, para compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver o livro digital aqui também. Aí no de vocês e no meu também, aqui na tela, tá bom? Qualquer coisa, me chamem. Deixa eu aceitar a Agatha aqui. Bom dia, professora. Oi? Bom dia. Bom dia. Quem tá falando? Porque tá um TXCHzinho. Quem é? É Hugo, professora, é Hugo. Hugo! O que tá acontecendo? Hugo, eu acho que você não tá gostando das minhas aulas presencial, não. Você tá faltando minhas aulas, Hugo. Não, tia, que eu tava com dor no estômago, eu não conseguia. Tá. Tava preocupada. Eu falei até segunda-feira. Eu acho que o Hugo não gosta de mim, não. O Hugo tá faltando muito minha aula segunda. Mas tia, é a matéria preferida, né, tia? Você falou pra mim, tia, ciência é minha matéria preferida. Mas cadê você que eu tava esperando? Não sabia que você tava doente, não. Professora, aí foi vontade todo mundo ter faltado. A aula ficou um silêncio, ninguém falou sobre outro assunto. Só tinha 4 alunos. Era 4, não era? Era eu, Júlia, Juliana e Cauê. Só. Todo mundo quietinho, só eu falando pra caramba. Meus amores, vou botar aqui o livro pra vocês, ó. Coloquem aí nessa página aí pra gente poder conversar junto, tá bom? Na semana passada mesmo, nós iniciamos um conteúdo no dia 3 falando sobre a estrutura da célula, falando sobre as partes da célula e a organização do corpo, a gente falou essa semana. Então, para quem não assistiu minha aula da semana passada, eu dei um geralzão na sala, mas na plataforma também tem vídeos explicativos. Vocês olharam? Assistiram? Eu olhei. Eu vi. Então, eu coloquei alguns vídeos lá que dá pra gente também entender e ter exemplos aí de células, né? De como é a estrutura. Então, o que nós vimos? Eu vou passar um geral por essa parte aqui e depois eu vou para a parte que a gente viu essa semana, tá bom? Nós vimos o quê? O nosso corpo, ele é uma máquina, né? Que funciona tudo em conjunto. Uma coisa, um sistema está ali ligado ao outro para fazer essa máquina perfeita funcionar. Só que tudo que acontece dentro do nosso corpo, nosso movimento, nossas emoções, assim como tudo aquilo que acontece dentro do meu organismo, está relacionado às células. As células desempenham uma função fundamental. Só que por causa dessas estruturas, os seres vivos eles conseguem nascer, se desenvolver, se reproduzir. Só que tudo isso vem, essas funções principais vêm da célula. Só que assim, o que seria uma célula? Muitas vezes quando a gente vai falar sobre célula, os alunos eles acham que célula é alguma coisa redonda que tem um núcleo que fica dentro do nosso corpo. Mas na verdade não é isso. A célula não é isso. Não é que é uma coisa redonda que fica lá. Deixa eu botar meu computador para carregar. Que fica dentro do meu corpo. Todo o meu corpo é feito de junções de minúsculas partes que são chamadas de células. Mas como que foi descoberta essa célula? Por que chamou essas estruturas de célula? A palavra célula, ela foi usada a primeira vez em 1665. O Robert Hooke, ele foi, né, olhar nesse aparelho aqui, que é um microscópio óptico. Ele pegou cortiça, aquele material que você bota na rolha do vinho, que dá para fazer quadro, para pendurar as coisas. Aquilo dali é feito de madeira, né? Originário de madeira. Ele pegou aquilo ali para olhar no microscópio óptico, teve uma curiosidade. Quando ele olhou lá, ele viu exatamente assim, ó, que eram vários quadradinhos ou várias bolinhas, umas juntinhas com as outras. Aí ele falou, nossa, o que seria isso?
Aí ele foi lá e chamou cada quadradinho desse de poro, ou caixinhas, ou células, porque a palavra célula do latim, o termo cela, significa um quarto pequeno, uma cela. Então ele passou a utilizar essa nomenclatura para falar dessas estruturas menores que se juntavam para formar um organismo, que no caso aqui foi um organismo vegetal, foi uma cortiça de madeira. Então ele falou que ele observou não foram as células de verdade, ele observou os espaços vazios, porque a cortiça, a célula da cortiça já estava morta. Então ele observou apenas o espaço onde estava anteriormente a célula. Espera aí, só aceitar aqui. Então ele observou apenas o espaço, tá? Apesar de a cortiça não ter células vivas, o nome continuou sendo usado. Então, cada quadradinho desse aqui e cada bolinha dessa aqui é uma célula. Só que o nosso corpo todo é feito de célula. A nossa pele, se a gente pegar um pedacinho e for lá observar no microscópio, a gente vai conseguir ver todas as célulazinhas juntinhas, idênticas, para formar o maior órgão do corpo, que é a nossa célula, que é a nossa pele. Aí eu digo para você, oi. No caso, é como se fosse por exemplo, os largatos. Aqui a escama dele, no caso, é a célula só que mais junta, sem nada por cima. Então, não, escama é escama, célula é microscópica, você só consegue ver com microscópio. É como se fosse assim, por exemplo, a sua pele, para ela poder formar a sua pele, minúsculas células microscópicas se juntam para formar isso tudo que a gente tem. São várias. Assim, ó, olha aqui. É assim que as células se formam, ó. Isso aqui é a célula da epiderme de uma cebola. Se a gente for observar como que é a célula da cebola, é assim, esse formato, várias juntas. Aqui é uma célula do fígado, como se fosse pegar um pedacinho do fígado, né, e observar no microscópio para ver como que as células do fígado se organizam, qual é o formato delas. E é assim que a gente vê, ó. Tá vendo? Todas juntinhas. O nosso corpo, nosso órgão todo é feito de células, só que cada parte do nosso corpo, a célula vai ter um formato diferente. A célula da nossa pele tem um formato mais redondinho. Agora lá, a célula que forma o nosso intestino, ela já é mais, ela é mais longa, mas na ponta ela tem umas ondinhas, que são microvilosidades. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, o estômago, o intestino, ele não precisa aumentar de volume para poder caber o alimento. Então a célula tem essas vilosidades, porque a parede toda do intestino, ela é assim, para poder aumentar o seu tamanho, aumentar a superfície de contato com o alimento. Professora, mas é verdade isso daí que minha avó me fala um negócio, que tipo, quando a gente ficar com fome, o nosso fígado começa a comer a parede da nossa barriga, isso é verdade? Não é que come a parede, o fígado ele libera um suco, ele produz, ele libera ali e joga lá no nosso estômago. Aí por isso que às vezes fica... Às vezes quando a gente come, faz um barulhinho lá no estômago, é porque tá digerindo. Aí se você fica muito tempo sem comer, ele começa ali, né? Ou você mastiga chiclete. A mastigação, ela tá ali ativando a produção desses sucos. Aí não vai ter nada no seu estômago para ele digerir. Aí ele pode afetar a parede do seu estômago, entendeu? Mas como ele vai afetar no caso? Porque ele joga um líquido ali dentro e esse líquido ele é ácido. A parede do seu estômago ela tem uma proteção contra esse ácido. Mas se você ficar constantemente fazendo isso sem ter alimento ali para ele digerir, aí ele destrói a parede do seu fígado. Porque aí já vai se acumular tanto ácido que a parede não vai aguentar mais, né? É isso. Aí dá uma gastrite ou úlcera, alguma coisa assim. As células, gente, essas estruturas, né, que são, a célula é chamada de unidade básica de todo o organismo. Então, qual é a unidade básica de todo ser vivo? É a célula, porque é a unidade básica. Dela você tem várias junções que formam um tecido, vários tecidos que formam um órgão, e vários órgãos, né? Nós temos vários órgãos, forma
um organismo, que somos nós. As células são tão pequenas e não é possível a gente conseguir ver a olho nu. Somente com o avanço de microscópios, com essas observações, é que se pôde ver cada vez mais e com melhor exatidão como que são essas células. Teve um físico chamado de Ruska que ele apresentou e criou um microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico ele possibilita ampliar, olha que interessante, 500.000 vezes a célula. Então, você consegue ver, além de como ela é por fora, conseguiu ver-se como que é tudo por dentro da célula. Olha, por exemplo, aqui. Aqui, a gente está usando um microscópio óptico, né? Com o microscópio óptico, ele tem uma capacidade de ampliar que permite a gente observar detalhes maiores, mas não os menores. A gente consegue ver o quê? Toda a célula, gente. Toda. Alguém desliga o áudio aí que eu acho que tá dando eco. Por favor. Toda célula, todas elas, apresentam 3 estruturas básicas. Todas elas têm essas 3 estruturas. Que é o quê? Que é a membrana plasmática, que é a linha. Não é linha, mas eu tô falando isso para vocês entenderem. Que é essa linha que envolve ela, essa membrana. A gente chama de membrana plasmática. Aqui, essa linha que envolve ela aqui. Igual nesse caso aqui, ó. Essa linha aqui em volta. Que essa aqui é uma célula vegetal. Tá? Então, o que acontece? Todas as células têm essas 3 estruturas, em que envolve ela por fora, né? Que delimita ali o formato dela, chamado de membrana plasmática. Essa bolinha no centro aqui, que a gente chama de núcleo, e essa estrutura dentro aqui, todo o espaço gelatinoso dentro da célula é chamado de citoplasma. Professora, núcleo? Sim, tá vendo essa bolinha aqui no meio? É o núcleo. Tá vendo aqui? É o núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Dentro do núcleo de todas as células tem o nosso DNA, o nosso material genético fica guardado dentro do núcleo de nossas células. Professora, mas é qualquer célula do meu corpo, qualquer, na célula do seu intestino, do seu fígado, do seu coração, qualquer célula que compõe qualquer órgão do seu corpo tem núcleo e dentro do núcleo fica o seu DNA, que são as informações hereditárias que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Está guardadinha lá dentro do seu núcleo. E esse núcleo ele está envolvido também por uma membrana, né, que a gente vê aqui, ó, em volta dele, que a gente chama de carioteca. Então, está ali dentro guardando o seu DNA, tá bom? Olha aqui agora nessa imagem aqui. Essa imagem aqui mostra pra gente uma escala das estruturas que podem ser identificadas com os 2 tipos de microscópio, microscópio óptico e microscópio eletrônico. Isso vai mostrar pra gente que à medida que a tecnologia vai avançando, né, para conseguir ampliar melhor a visibilidade, para a gente conseguir descobrir melhor as coisas, cada vez mais as imagens que a gente consegue ver, para a gente poder conseguir compreender, mostram estruturas mais complexas. Olha aqui. O microscópio eletrônico, ele deixa a gente ver proteínas que são estruturas menores ainda que estão dentro da célula. A gente consegue enxergar vírus com esse microscópio eletrônico. A gente consegue enxergar uma organela de células vegetais. É uma estrutura pequenininha, uma organela pequenininha que está dentro da célula vegetal, né? De plantas, de árvores. Consegue enxergar bactérias. A gente consegue enxergar a célula vegetal e a célula animal. O microscópio óptico, ele só deixa a gente enxergar de organelas, bactérias, células animais e vegetais. A gente não consegue enxergar vírus e nem estruturas menores, tá bom? Agora, o que a gente sabe aí sobre as células? Existe uma ciência, né? uma disciplina, um ramo dentro da biologia que se dedica só para estudar as células, que é chamado de citologia ou biologia celular, tá bom? E dentro dessa ciência a gente sabe o quê? Que células são todas as unidades morfofisiológicas, aquelas que têm a forma e função dos seres vivos, que as células se formam depois de divisão de células já existentes. Então é assim, uma célula que existe, o núcleo manda informação,
lá para o centríolo, vocês vão aprender isso. Manda informação para quê? Opa, precisamos aumentar o número de células. Essa célula vai lá, pum, se transforma em 2. 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16, 16 em 32 e assim vai. Então as células se formam de um processo chamado divisão celular a partir de células que já existem, tá? E as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas. Todas as células têm essas 3 estruturas principais: citoplasma, membrana plasmática e núcleo. Organelas estão ali dentro do citoplasma, a gente vai ver com mais detalhes mais para frente. E as células também possuem o material genético, que é o DNA, que eu acabei de falar, que armazena e transmite as características dos seres vivos para as novas células formadas. Então, quando o núcleo manda informação para produzir outra célula, as suas informações genéticas vão para outra célula que acabou de ser produzida também, tá bom? E além disso, as células também desempenham inúmeras funções importantíssimas para a sobrevivência do nosso corpo, para a nossa nutrição, para a respiração, para eliminar resíduos, alguma coisa que o corpo produziu que não precisa mais, no momento da reprodução. Essa imagem aqui, desse quadrinho aqui, mostra para vocês que as células elas não têm um formato único. Dependendo do órgão, do local onde ela estiver ali formando, ela vai ter um formato diferente. Por exemplo, essa daqui é uma célula muscular. Olha como é que é o formato de uma célula que compõe o nosso músculo. É uma célula muscular lisa. Olha, ela é assim, é mais alongada, para poder permitir, né, contração e relaxamento aí da musculatura, dar mais firmeza. Então, ela tem esse formato. Aqui, isso aqui são hemácias, essas duas vermelhas, são células sanguíneas, células que ficam na nossa corrente sanguínea, que dá coloração avermelhada para o nosso sangue. Olha o formato delas. Aqui são leucócitos, são células responsáveis pelo nosso sistema de defesa, dos anticorpos, né? Esse aqui é um óvulo. O óvulo é uma célula que somente as mulheres produzem, que elas produzem no processo reprodutivo. É assim, o espermatozoide, ó, que só os homens produzem, que também faz parte do processo reprodutivo. Esse é o formato do espermatozoide. O espermatozoide é uma célula, só que é uma célula reprodutora. Esse daqui é um formato de um adipócito. Olha aqui onde está o núcleo desse adipócito. Isso daqui é uma célula do nosso tecido de gordura, da nossa camadinha de gordura que a gente tem. Essa célula aqui dentro, ela guarda gordura. Quando o nosso corpo gasta muita energia, gasta gordura, ela diminui de tamanho. Quando está armazenando muita gordura porque está comendo muito, ela guarda gordura ali dentro. E esse aqui é uma célula também, só que é uma célula que faz parte do nosso sistema nervoso, é um neurônio. Está lá no nosso cérebro. São as células que formam o nosso cérebro, são os neurônios. Aqui está o núcleo. Eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso, a célula muscular lisa, quando a gente esforça muito ela, como é que ela fica no caso? Como assim esforça? Quando você Por exemplo, faz a gente exercício tá físico, treinando, verdade? aí tá tipo uma cãibra, uma dor muscular, como que ela fica? Ela Então, se... Eu também, professor. No preciso saber momento disso da daí. cãibra, a musculatura ela fica encolhida, ela encolhe. Por isso que você não consegue esticar nem mexer. Aí você tem que tentar esticar, alongar. E quando você faz muita atividade física, ela acaba liberando uma substância que causa dor ali, porque você não estava movimentando essa parte, você passou a movimentar. Mas aí depois você vai tendo, acostumando, né? E aí passa essa dor. Mas Agora no eu momento da entendi. cãibra, não só uma única Igual célula, quando é eu o vou músculo treinar. todo. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada Porque aí para por formar essa o dúvida. músculo, você tem milhares de células dessas, uma juntinha da outra. É muitas células juntas para formar apenas o músculo. É muita coisa. Ó, o nosso coração é um músculo. Só que o nosso coração é um músculo estriado cardíaco. É um músculo também, mas aí não é a gente que controla
A contração e o relaxamento são impulsos nervosos que vêm lá do nosso cérebro. Graças a Deus não é a gente que controla. Imagina se fôssemos nós que controlássemos o relaxamento e a contração do músculo do coração. A gente ia dormir e ia morrer, né? Porque eu ia esquecer de como que dormindo eu ia falar contrai. Bate. Não tem como. Não ia dar, né? E esse neurônio, ele é responsável por aquele negócio de ataque cardíaco, esses bagulho ou não? Não, os neurônios, eles estão lá no nosso cérebro. Só que eles têm o que a gente chama de células da glia. Vocês vão ver depois hoje. Elas ligam um neurônio a outro, liga. Aí você lá na mente, você tem assim, ó, vou pegar isso aqui. Antes de você movimentar o teu braço para pegar qualquer objeto, para botar a mão em qualquer coisa, o seu cérebro, o sistema nervoso central mandou informação lá para o seu neurônio, que mandou aqui para sua coluna, que falou, pega aquilo ali. Aí você vai lá e pega. São impulsos nervosos que passam por dentro desses neurônios, de um neurônio a outro. Vai passando de um a outro até chegar no local de destino. E eles também controlam... O sistema que é responsável pelo... Como é que é o nome? Pelo quê? Pelos batimentos cardíacos que você quer saber? Não. Você vai falar aqui que uma hora eu vou lembrar. Tá bom. Ó, deixa eu ver se é isso que você quer saber. Nós temos os neurônios, que são células que fazem parte do nosso sistema nervoso. E eles controlam inúmeras coisas do nosso corpo. Só que algumas coisas têm um movimento voluntário e um movimento involuntário. Quando é movimento voluntário, é porque eu consigo pensar e fazer aquilo dali. Vou contrair minha perna, vou levantar meu braço, vou fazer não sei o quê, vou piscar, vou falar. E isso é o involuntário. E existe o involuntário, que é quando não depende da minha vontade. É o meu sistema nervoso que controla a minha digestão, a minha circulação, os batimentos cardíacos, a minha respiração. Eu não consigo... Gente, vai no banheiro. Tá bom. A gente não consegue tampar o nariz e ficar lá e morrer porque você resolveu lá, né, tampar sua respiração. Não dá, não tem como. Porque chega um momento que o seu sistema nervoso manda uma informação para uma parte responsável por controlar a respiração, aí vai lá e... Porque vê que está faltando oxigênio na sua circulação, aí já fala, opa, tem gás carbônico demais aqui. Aí vai lá e já faz com que você solte. Por isso que você não consegue fazer isso, porque é o seu sistema nervoso que controla. Não é você, é o sistema nervoso. Tá? E agora tem um desenvolver e aplicar aqui, que pergunta assim, quais funções as células podem desempenhar? Que a gente acabou de ver aí em cima. Quais são? Aqui, ó. Quais são as funções? Se formam a partir da... Lembrei. Fala aí. Quando, por exemplo, eu vi na TV, o cara atropelou o garoto, né? Aí ele ficou, tipo, em estado de choque. Qual célula que é responsável por deixar a pessoa em estado de choque? Então, isso daí é o sistema nervoso central também. Controla. A pessoa ali não tem nenhuma reação, né? É o sistema nervoso também. Então, as células, elas têm quais funções? As células podem desempenhar a função de nutrição, elas podem ter função de reprodução, elas podem ter função de... De que mais? Fala aí pra mim. Tem função de participar da reprodução, da digestão, da nossa respiração. O que mais? Que a gente viu aí? Ela guarda o nosso material genético, que tem ali as características vindas dos nossos pais. O que mais? Fala pra mim. Nós vimos aqui, hein? Acabamos de ver. Antes, se eu te falar que eu esqueci, você acredita? Peraí, deixa que eu vou olhar aqui no livro. Pode olhar. Como é que é o nome?
Essa célula rosa aqui, as rosas aí, que acabou de aparecer. Ó, vamos ver, ó. As células, olha o que está escrito aqui. Desempenham várias funções que permitem a sobrevivência do organismo. Olha as funções: nutrição, respiração, excreção e reprodução. Ela desempenha inúmeras funções. Aqui foram destacadas algumas, como a nutrição, a respiração, a excreção e a reprodução. Essa é a resposta aí da nossa primeira parte, tá bom? E número 2. Além dos seres humanos, os outros seres vivos também possuem células? Sim. Sim. Se sim, quais formatos elas podem ter? Os mesmos do que os nossos. Os mesmos, a não ser uma célula vegetal. Uma célula de uma planta, o formato não é mesmo que o nosso. Sim, tem diferença. Mas no caso dos outros são seres vivos igual a gente, né? São seres vivos. Tia, Hugo, ele ama uma aula de ciências. Eu não sei. Tu várias coisas novas. Começa a falar de uma coisa, daqui a pouco o Hugo tá falando lá do planeta, do meteoro, da onde. Daqui a Hugo pouco e dos Aron. animais, ele se importa. Tia, só que eu garanto, tia, que eu gosto mais de ciência do que Aron. Isso mesmo é sério. Meus queridos, vamos lá agora. As células, elas podem ser classificadas quanto a gente for falar em questão da presença ou da falta de núcleo. Elas podem ser classificadas de duas maneiras. O que acontece? As células, elas podem ser classificadas como procarióticas e eucarióticas. Vamos ver um pouco dessa diferença. As células chamadas procarióticas são aquelas em que o seu material genético, que é a mesma coisa, quando eu falar material genético, é a mesma coisa que DNA. O DNA das células procarióticas não tem uma membrana, ou seja, ele fica solto ali dentro do citoplasma. Não tem um núcleozinho ali protegendo esse material genético para ficar ali dentro protegido. Nas células procarióticas não tem. Essas células não apresentam organelas, dentro ali do citoplasma não tem nada. E suas organelas não são formadas por membranas ali no seu citoplasma. Possuem ribossomos, que são estruturas envolvidas também para a célula precisar produzir proteína. Um exemplo de célula procariótica é essa aqui que a gente está vendo aqui, ó, que são as bactérias, que ela é um exemplo do principal organismo que são compostos por células procarióticas. Olha só, a bactéria tem aqui, né? Aí a gente tem aqui o seu sua membrana plasmática, aí depois vem aqui de amarelinho sua parede celular. O citoplasma, gente, é todo esse espaço aqui dentro. Olha aqui o DNA da bactéria. O DNA dela está protegido por um núcleo? Por uma membrana? Não, está protegido por Não. Não está protegido por nada. Está solto ali dentro do citoplasma, não está? Sim. Está solto ali dentro do citoplasma. Então, por estar solto dentro do citoplasma, ela é considerada uma célula procariótica, porque ela não tem uma membrana protegendo o seu material genético, não tem um núcleo protegendo ali o seu material genético. Já aqui, ó, as células eucarióticas, que é no caso das nossas células, né? São aquelas em que o material genético é protegido por uma membrana, formando então um núcleo. Além disso, essas células possuem diversas estruturas membranosas lá dentro do citoplasma, que a gente chama de organelas celulares. Olhem aqui. Esse daqui é o núcleo, tá vendo? E o material genético está aqui, ó. Aqui dentro sendo protegido. Isso daqui é tudo, isso é o núcleo. Tem uma membranazinha branca aqui, ó, protegendo todo esse material genético aqui dentro. Isso aqui então nosso DNA fica dentro desse negócio amarelo aqui? Nosso DNA fica dentro do núcleo. Tia, como é que os outros fazem então, tia? Pra tirar sangue? É porque no seu sangue tem células. Lembra que a gente viu lá em cima? Que as hemácias também são... não, pra mim só ficava num certo local do nosso... Não, são toda e qualquer célula do seu corpo tem lá dentro do núcleo o seu material genético, que tem as suas informações que você recebeu lá do seu pai e da sua mãe que deu origem a você. Tá tudo dentro do núcleo das nossas células. Qualquer célula do meu corpo tem isso. Entendeu? A gente usa um exemplo
assim, de redondinha e redondinho, né? Para poder a gente dar um exemplo simples. Mas a gente viu que cada célula tem um formato diferente dependendo de qual lugar ela vai compor, qual órgão que ela vai compor, que ela vai formar, qual tecido. Mas todas elas têm isso aqui, ó, membrana plasmática, que é a parte que envolve ela por fora, que delimita e dá o formato dela. Todas elas têm núcleo, guardando material genético. Tá vendo? Essa aqui também tem um núcleo. Essa é um exemplo de uma célula vegetal. Ela tem um núcleo aqui, ó, protegendo também o material genético dessa planta. Todas elas têm citoplasma. Citoplasma é isso aqui, ó. Todo esse espaço azul que você tá vendo aqui dentro, como se fosse uma gelatina, um material gelatinoso. Aqui, ó. Tudo isso aqui, o espaço de dentro, é chamado de citoplasma. Espera aí que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Tem. Tia, mas que negócio que é esse aqui? Vacúolo. O que é isso, vacúolo? Então, só as células vegetal tem vacúolo. Aqui, ó. São estruturas que eles utilizam ali para armazenar água e tem outras funções que a gente vai ver depois, tá? Então, olha só. Todas as células eucarióticas, elas têm um núcleo protegendo o seu material genético. E as células, elas têm essas 3 estruturas básicas. Vamos ver cada uma delas, ó. Núcleo, olha aqui, núcleo. Citoplasma, que é esse espaço todo aqui dentro. Tá vendo? Espaço. E membrana plasmática, essa aqui fica em volta, né? Dando o formato dessa célula. Aqui também tem, se vocês veem aqui, ó, membrana plasmática. Só que na célula vegetal, a membrana plasmática, ela tá envolvendo a célula, mas na parte mais interna, tá vendo aqui? Porque tem outra aqui por fora. Por que tem essa outra aqui por fora? É chamada de parede celular. A diferença da célula vegetal para animal também é essa presença dessa parede celular, que na animal não tem. Por quê? Porque olha só, animal, você tem várias células se unindo, formando tecido, se unindo, formando um órgão e tá tudo protegido. Agora, para dar mais proteção ainda e mais rigidez ao vegetal, uma folha, né? Ela precisa ter essa outra parede celular para dar proteção. E a célula vegetal também... A bactéria tinha. A bactéria também tem, porque ela precisa ali proteger também seu material genético, já que ela não tem... Ô tia, me entende? Porque a gente não precisa. Porque nós não somos um organismo tão frágil, entendeu? E a célula vegetal, gente, também tem essas estruturas, essas organelas aqui, ó. Essas verdinhas, que a gente chama elas de cloroplastos. Elas que dão a coloração verde para as plantas e fazem parte ali de outros processos da planta também na hora da fotossíntese, de absorver a luz solar. E a gente não tem, porque a gente não faz fotossíntese e também não tem cor verde, né? Então a gente não tem cloroplasto. Professora, o que são essas coisas aqui? O que são essas coisas aqui dentro do citoplasma, esse monte de coisinha dentro do citoplasma? Então, o nome disso, no geral, são organelas celulares. Cada uma dessas organelas aqui dentro do núcleo do citoplasma vai exercer uma função específica dentro da célula, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Agora, tem uma atividade aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, não agora. Vocês vão fazer e vão colocar a foto para mim lá nas atividades que eu vou botar na atividade do segundo bimestre, tá bom? Vocês vão botar, ó. Mas onde que eu coloquei aqui? Eu não sei não. Na plataforma. Lá na plataforma. Não, só que eu não sei como mandar. Então, não sabe como mandar? Eu nunca mandei um bagulho desse assim. Eu sempre mando pra escola e a escola manda pro número da plataforma. É só você na videoaula que você quer apertar lá embaixo em anexo, aí vai aparecer foto, vídeo. Eu vou pedir, Hugo, ou ir na galeria. Patrícia, porque eu acho que eles têm um vídeo explicando isso. Se algum colega quiser filmar e mandar pra você, beleza, porque eu não tenho acesso à plataforma. Eu falo com ele, professor. Eu falo com ele, eu filmo ele. Vocês vão fazer isso aqui no caderno de vocês
e depois vocês vão tirar foto e anexar lá para mim essa foto. O que vocês vão responder aí, ó? O que é uma célula eucariótica? Qual é a diferença entre células procarióticas e eucarióticas? Quais são as partes básicas da célula de uma planta? Observe o citoplasma das imagens das duas células e cite duas estruturas da célula vegetal que não estão na célula animal. A gente já viu, né? O vacúolo e o cloroplastos. É bem simples essa atividade, dá pra gente fazer. Agora, vamos passar essa parte aqui, porque essa aqui é uma atividade que não dá. E vamos ver uma outra maneira de classificar as células. As células, gente, alguém desligou o áudio aí, tá dando eco. Quando quiser falar comigo, pode ligar, tá? Ó, os organismos unicelulares, as células podem ser classificadas como organismos unicelulares, pluricelulares e multicelulares. Vamos ver isso aí agora. Na letra A gente tem exemplo de um organismo unicelular, que é uma bactéria salmonella. Aqui na B, a gente tem o exemplo de um protozoário, esse transparente aí, que é a Amoeba proteus, e esse verdinho aqui é um Paramécio bussária. E aqui na letra C, a gente consegue enxergar uma alga que se chama micrastérias, ou micrastérias, tá? Papilífera. Todos esses organismos são organismos vivos e são unicelulares. Como assim? Nós vimos que as células são a unidade fundamental do nosso organismo. Mas nós somos formados por milhares, trilhares de células. Mas existem organismos que são formados apenas por uma. Essa única célula é o ser vivo, que é no caso do vírus, da bactéria, como a gente viu aqui dessa alga micrastérias, da bactéria, do protozoário. Todos os seres vivos, qualquer ser vivo, ele é formado por célula. Só que aqueles que são formados por uma única célula são denominados organismos unicelulares. Todas as suas funções vitais, a sua alimentação, a sua reprodução, a sua respiração, excreção, tudo é realizado nessa única célula, tá bom? Exemplos disso aí, bactérias, cianobactérias, protozoários e algumas algas. Os vírus, eles não entram dentro dos reinos dos animais. Ele não entra como um animal ou um vegetal. O vírus é uma classificação à parte, porque ele não apresenta características para se encaixar dentro de algum desses reinos. Os seres que são formados por muitas células são classificados ou como pluricelulares ou como multicelulares. Para ser classificado como multicelular, os organismos são originados de associação de células para não formar tecido. Por exemplo, eu tenho uma esponja do mar. A esponja do mar não tem um tecido e um órgão, mas ela é formada por muitas células, então é multicelular. Os fungos, as suas células não se juntam para formar um órgão ou um tecido, mas os fungos são formados por várias células, então são chamados de multicelulares. Agora, os organismos pluricelulares são os tipos de células que se organizam em tecidos, em órgãos. Essas células atuam em conjunto para quê? Para proteger a gente, para nutrir, para reproduzir, para garantir a nossa sobrevivência, para poder permitir a gente dar origem, né, a descendentes, perpetuar a nossa espécie. Quais são exemplos de organismos pluricelulares? Que as suas células se unem, formam tecidos, formam órgãos e formam sistemas, formando um organismo, né? A gente tem o quê? Alguns organismos invertebrados e todos os animais vertebrados, algas e plantas. Um passarinho é um pluricelular, nós somos organismos pluricelulares, cachorro, gato, planta, somos pluricelulares, tudo bem? Vou passar essa parte aqui, que a gente teria que ter um microscópio para fazer, infelizmente, mas a gente não tem. Aí, meus queridos, a gente tem aqui agora ver um pouco como que as células eucariontes, as células que têm um núcleo, que tem uma membrana protegendo o seu DNA, o seu material genético. O organismo celular eucarionte,
apresenta 3 principais partes que eu falei com vocês. Quais são as 3 principais partes das células eucariontes? Fala aí pra mim. Tia, Fala aí pra mim. o segundo professor que vai falar, tia. Vai lá, gente, vai lá. Tem o citoplasma, núcleo e a membrana plástica. Plasmática. Aqui, ó. É, Vamos ler plasmática. aqui, ó. Membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Cada uma das células, a célula, ela possui alguns componentes ali dentro dela responsável por diferentes atividades desenvolvidas na célula. Vamos ver agora aqui, ó. A gente tem a membrana plasmática. A membrana plasmática, aqui a gente pegou, tem aquela linha, né, que protege a célula, como se a gente tivesse pego um pedacinho ampliado para a gente ver como que ela é ampliada, as estruturas, num microscópio eletrônico. A membrana plasmática, ela é formada por 2 camadas, ó, duas camadas de lipídio, que é um tipo de gordura, e também é formada por proteína. Isso aqui é uma proteína que está presa nessa camada e na outra camada. Esse daqui também é uma proteína. Aqui é uma proteína que a gente só está vendo uma parte de cima e de baixo. Aqui é outra proteína aí, passando de uma parte dessa camada para outra. Essas proteínas, elas ligam a parte interna... Oi? Oi? A proteína, no caso, junta o interior da célula, né? Isso, ela junta a parte de dentro, que vai ser aqui, com a parte de fora. E qual é a função dessas proteínas? As proteínas são elas que vão dizer o que vai poder entrar e o que vai poder sair da célula. A membrana, ela controla o que entra e o que sai da célula. Se chegar alguma coisa aqui para entrar dentro da célula, essa coisa tem que ter exatamente uma chave, um código exatamente que aquela proteína está esperando receber, como se fosse um encaixe. Perfeito. Cheguei aqui, botei a chave encaixou, a proteína abre e deixa o que está querendo entrar aí, entrar para dentro da célula. Por isso que a membrana plasmática, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Na parte externa, né, aqui fora aqui, da membrana, a gente tem também esse verde aqui, que é chamado de glicocálix, que é um revestimento formado por células de açúcar, gordura e proteína. E qual é a função desse glicocálix que está aqui preso na parte de fora da minha membrana? Ele vai proteger a gente, ele vai proteger a célula e vai reconhecer o que tem ali do lado de fora. É mais para dar proteção, para não deixar qualquer organismo estranho entrar na membrana. Tudo bem? Então, é tudo aí para proteger, porque imagina, se qualquer coisa conseguisse entrar na nossa célula, nosso DNA ia ser destruído com muita facilidade. As células iam ser destruídas com muita facilidade. Então, tem que ter aí na membrana uma certa proteção. E o núcleo? Isso aqui que a gente está vendo é como se tivesse pego apenas o núcleo, feito um cortezinho nele para a gente conseguir identificar dentro dele. O núcleo, ele está presente nas células eucariontes, né? Para proteger esse material genético. E ele é delimitado por uma membrana. Essa membrana aqui, né? Envolve ele por fora para proteger esse material genético. Qual é a função do núcleo, gente? O núcleo é responsável por controlar todas as atividades que a célula vai desempenhar. A informação central vem ali do núcleo. É ele que diz, faz isso, produz aquilo, pode isso, manda a célula duplicar, produz essa proteína, faz aquilo outro. É o núcleo que manda a informação para tudo que a célula tem que desempenhar. Inclusive, se ela tiver que dividir, produzir outra célula, é ele que manda essa informação para poder a célula se dividir e dar origem a outra. Tá bom? E aqui dentro, ó, é onde fica o nosso DNA. O nosso DNA aqui, ó. Ele é protegido. Mas no caso, tem algum núcleo que manda em todos? Que tipo, eu sou o primeiro núcleo a ser criado, eu vou comandar. Não tem um que manda em todos os outros núcleos, não. O núcleo manda cada um manda naquela célula. Certo. Só que como eles são do mesmo tecido, todos os núcleos ao mesmo tempo vão mandar produzir a mesma coisa. É assim, é síncrono, né? Bem
São irmãos gêmeos, né? Pensam a mesma Isso. coisa e mandam a mesma Isso regra. aí, porque eles formam o mesmo tecido, o mesmo órgão ali, então eles vão desempenhar a mesma função, tá? Os nossos DNAs, é dentro do DNA que está o nosso gene, que é responsável pelas características que vieram dos nossos pais e das nossas mães. Passa de pai para os filhos. São chamadas de características hereditárias. E pelo comando das atividades das células, como realizar... o núcleo também manda, né? O DNA ali manda o quê? Realizar a respiração celular, produzir alguma substância que está precisando ali. Então, é o núcleo que controla essas atividades, tá bom? E o citoplasma? O citoplasma, lá nas células procarióticas, aquela que não tem o núcleo, fica nas procarióticas. O citoplasma é o quê? É aquele espaço que fica entre a membrana plasmática e o interior da célula, fica tudo ali, né? Já nas células eucarióticas, a membrana plasmática vai envolver tudo que tiver ali dentro da membrana plasmática, entre a membrana plasmática e o núcleo, aquele espaço todo ali, eu tenho a membrana plasmática e o núcleo. E todo esse espaço interno é envolvido ali pelo citoplasma. O citoplasma é um espaço que é preenchido por uma substância chamada citosol, que é como se fosse um material gelatinoso, formado principalmente por água. E ali dentro estão mergulhadas todas aquelas estruturas que eu falei que são chamadas de organelas, que cada uma vai desempenhar uma função, vindo o comando lá do nosso núcleo. Essas estruturas membranosas, né, as organelas, elas desempenham diferentes funções dentro da célula. É dentro do citoplasma, gente, que ocorre a maior parte das transformações das substâncias necessárias para o nosso organismo. Existem algumas proteínas que o nosso corpo precisa, que a gente consegue obter através da alimentação. Mas existem outras proteínas que é produzida lá dentro da célula. Então, o núcleo manda produzir, o corpo produz essa proteína para a gente usar para desempenhar alguma função que o nosso organismo precisa. Tá bom? Aqui tem um joguinho educacional bem legal que vocês podem jogar. Se vocês entrarem aí no livro digital de vocês, vocês conseguem jogar. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, meus amores. A gente vai ficar por aqui, porque já é 8h50, né? Nossa aula é até 8h50. Não, professora, não. Vai até 9 e pouco. No, prof, no, go, please, now. Fala pra mim, professora, meus amores. não, professora. Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Cíntia, por que a gente não pode continuar a aula? Vai fazer. O que eu vou fazer? Que bom que vocês gostam da minha aula. Não deixa de assistir o meu vídeo que eu vou gravar da semana que vem, que eu vou dar continuidade daqui. Professora, não para, continua. Porque agora tem que entrar no sétimo. Eita, deixa o sétimo falar. Você já fez? Olha, faz isso não. Já estão esses caras do sétimo, professora. Eu tenho que gravar pra eles também, tadinho. Faz isso não. Acabou, João. Ô, tia, era pra eu estar na aula, tia. Sabe por quê? Mas eu passei mal. Tive um bolo na barriga e eu... Ô, Luan, vem pro nosso grupo, Luan. Que no nosso grupo é o melhor. Eu vou em certeza. Cauê Brum foi hoje, safado. Cauê Brum tá indo todo dia se deixar. Aí ele tá perdendo. Não, tia, por causa que ele faltou, que ele tava em Bahia viajando. Eu também, professora. Aí eu fui segunda. Eu não fui segunda, eu fui terça. Ele foi você não mas foi. aí ele voltou Ainda normal. Eu falei, gente, a Aaron é do grupo de hoje e não veio. Mas aí o Aaron voltou normal, ele não. Deixa o Cauê Brum pra lá, Porque tinha que chato. acabar. Fazer o quê, né? Mas vamos ver, semana que vem, de repente, a gente marca, ao invés de vídeo, a gente marca outra live. Tá Isso, sem vídeo. Vídeo, Tia, por favor, 50 lives. até a hora da manhã que eu não presto muita atenção, porque eu vou estar com sono. Discord. Todo mundo gente, eu cliquei de sono com cor Vamos ver, vou ver com a Patrícia e eu falo com vocês, tá bom? Um beijo. Bora lá, Marcos, Tenham bora lá. todos uma quinta-feira, bom fim de semana. Beleza, Valeu, gente. Tchau. Infelizmente, né, que vai acabar. Tchau, professor. Tchau, todo mundo partiu Beijão. Discord. Tchau, professor. Tchau. Beijinho.